Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Catete e a gente terminou Mago e Vidro, livro 4 da série. Meu Deus, eu tô... sei lá, não sei nem o que eu tô sentindo com o final desse livro aqui. Eu sinto que pra mim foi uma conquista ler esse livro, mas daqui a pouco eu menciono isso. Vamos lá então. Antes de começar, já não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, comentar no vídeo o que tu achou do final desse livro, deixar um like, me siga lá no Instagram, @canal Respirando Letras, e usar a hashtag Projeto Catete quando for mencionar essa leitura conjunta. Então, vamos lá que tem alguns comentários pra fazer referente ao final dessa história. Pra começar aqui, eu fiquei chocada que a história que o Roland estava contando da Susan, de Magis e tudo mais, acabou do jeito que acabou na última parte. Eu achei que teria mais um pouco. Porque meio que acabou do nada, assim, sabe? Com os amigos do Roland levando ele pra longe, né? Enfim, fugindo de Magis. Depois de tudo aquilo, pra que eles não fossem pegos e mortos. E o Roland estava meio catatônico por causa da bola, a morte da Susan e tudo mais, e acabou por aí. Assim, tipo, acabou. Tudo bem que eu já não aguentava mais essa história, mas esse final foi super interessante e eu fiquei assim, tá e daí? E chocada também por o Roland ter contado toda essa história, que eu sei lá quanto do livro isso levou, mas que ele contou tudo isso em uma noite, né? O tempo de uma noite. Claro que eles mencionam no livro que enquanto alguém tá contando uma história, o tempo se adapta, né? Então pode ter sido bem mais do que uma noite só no tempo físico deles lá. Mas assim, pra mim pareceu uma eternidade. Acho que pra vocês também, porque algumas pessoas comentaram sobre o quanto essa parte tava, tipo, já cansando e tudo mais. Então, beleza, terminou, show. Não terminou tão bem pra algumas pessoas, né? Quer dizer, não terminou bem pra ninguém essa história, né, gente? Meu Deus, credo. Eu fiquei bem triste com a constatação da Susana com relação à morte da Susan, porque ela menciona, eu até marquei aqui no livro, um deles menciona, porque eu achei que o Roland ia nos dizer que ele próprio matou a Susan, né, por causa da torre. E a Susana responde, mas ele acha que foi exatamente o que ele fez, você não compreende isso? Está na página 748, e eu fiquei bem, assim, triste. Claro que não é uma coisa que a gente fica tipo, ah, tadinho, porque essa obsessão do Roland já é uma coisa que a gente já conhece, né, e que ele, assim, cagaria pros amigos por causa da torre, mas essa constatação de ele achar que a Susan morreu e foi por culpa dele e por causa da torre, por causa do que a bola mostrou lá e tal, achei, sei lá, tocou em algum lugar aqui, sabe? Dei um grito com mais uma referência à Dança da Morte, também marquei aqui, mas é alguma coisa que eles leem que tem a ver com a Abigail, que é a velha da Dança da Morte, tá num lugar e o homem, a outra pessoa lá, o Homem das Trevas, sei lá, tá em outro lugar. E adorei. Gente, tem muitos mundos misturados aqui, principalmente na parte depois disso, que eles veem os sapatinhos vermelhos na frente daquele castelo de vidro verde, no meio do caminho deles, e aí um monte de referência a Mágicos de Oz e tudo mais. E nessa parte eu fiquei bem perdida. Eu acho que eu tava quase tão perdida quanto o Roland, porque o Roland não tava entendendo nada das referências à história do Mágico de Oz, que o Catete tava contando e associando tudo lá, mas em algumas partes eu também fiquei bem perdida, que eu não sabia o que tava acontecendo. E aí quando eles entram naquele castelo, que primeiro eu pensei, como que eles voltaram pra dentro do Blaine, do trem, tipo, sendo que o trem morreu. Eu fiquei muito assustada com isso, tipo, o que tá acontecendo? E aí, quando eles descobrem que tem um homem, na verdade, numa cabine, falando nos alto-falantes e tal, e não é o Blaine, deu um certo alívio, mas ao mesmo tempo não, porque a gente descobre que ele é o homem do tic-tac, e lá em Lude, quando eles entraram no Blaine, o homem do tic-tac foi meio que salvo, entre aspas, pelo Homem de Preto. Então já pensei, vai dar ruim. E deu, né? Outra história muito triste que o Catete inteiro viu na Bola Rosa, que reapareceu aí, é que o Roland matou a própria mãe
achando que era a velha, né, a bruxa, a Rhea de Cos. E, assim, eu lembrava um pouco que tinha alguma coisa a ver com a mãe dele, com a bola e com a bruxa. Eu não lembrava disso. Eu não sabia, né, na minha cabeça isso não tava mais. E achei bem triste, mas também fiquei um pouco surpresa do Roland não ter destruído a Bola Rosa naquela época. Outra coisa que me surpreendeu muito foi o Roland mencionar desistir da busca pela Torre Negra pelos amigos, né, que agora ele considera como uma família realmente. Ele aprendeu a amar essas pessoas, que são a Susannah, o Ed, o Jake e até mesmo o Roy. E é a primeira vez que Roland sequer menciona não seguir sua jornada até a Torre Negra. Claro que o Cathete não aceita, eles agora fazem parte desse mundo, eles não vão voltar pro mundo de Nova York deles. Mas era uma coisa que eu realmente não esperava, uma atitude vinda do Roland nesse ponto da história, né? E eu amei o comentário final do Stephen King, que é no pós-fácil do livro. E tudo pra mim fez muito sentido, porque vocês já sabem que, eu já mencionei algumas vezes, que da primeira vez que eu li a Torre Negra, que eu li em inglês, eu desisti, bem nessa parte da história de Magis, da Susan, de todo esse rolê lá, eu desisti de ler o livro, eu larguei o livro na metade e eu voltei a ler acho que 4 anos depois. Voltei a ler do mesmo ponto que eu tinha parado, me perdi horrores na história. E aí terminei a série e foi maravilhoso. Mas o King fala aqui que ele parou de escrever esse livro no meio e voltou a escrever ele 26 anos depois. E também achei bem engraçado que ele menciona uma coisa que ele perdeu aí o fio da meada lá pela página 600 e isso faz muito sentido. Ai, gente, mas eu amei. Eu sinto que foi uma conquista eu conseguir terminar esse livro justamente pela minha experiência anterior com essa história. Mas gostei muito, tô super ansiosa pro próximo livro, que a gente vai ler O Vento pela Fechadura, que é o livro 4.5, sei lá. É o livro que o King lançou em 2015, sei lá, muito tempo depois de ter terminado de escrever a série da Torre Negra, ele lançou esse livro. Não, tecnicamente ele não é o livro 8, porque essa história aqui se passa no meio do caminho do Cathete seguindo, né, o seu caminho pra começar o livro 5. Então, isso aqui é uma história no meio, que foi lançada depois. Quando eu li esse livro, eu tinha recém terminado Recém não, mas eu tinha terminado há algum tempo a história da Torre Negra. E eu queria muito voltar pra esse mundo, então esse livro foi uma experiência muito, muito feliz pra mim. A história é muito legal aqui. O Roland conta uma outra história aqui pro Cathete, mas não tem nada a ver com a adolescência dele e tudo mais. É uma outra história bem mais fantasiosa, assim. Eu gostei demais quando eu li, não lembro de detalhes também. A gente vai demorar 5 semanas pra ler esse livro e prestem atenção, tá? Porque a divisão desse livro foi chatinha de fazer, porque o livro não é dividido aquelas divisões de números entre as partes e os capítulos e tal, sabe? Então, na semana que vem, já vou soltar o vídeo comentando a primeira parte do livro, que é o prefácio e a parte que se chama Borrasca. Essa parte vai ser curta, tá? Tem aí umas quase 30 páginas só de leitura, beleza. Na próxima semana, no dia 25, o vídeo que vai sair é da parte inteira, que se chama O Troca-Pele, parte 1, tá? É mais ou menos seguindo uma média de leitura do que a gente já tava lendo antes, tá? Mais de 50 páginas. Então, no dia 8 de agosto, então tem 2 semanas aí no meio, tá? Entre o dia 25 de julho e 8 de agosto, tem uma semana falhando, porque a próxima parte não tinha como dividir. Então, eu decidi dar 2 semanas pra essa leitura, porque essa leitura tem mais de 100 páginas. Então, aí, com 2 semanas, eu acho que dá pra ler, a gente segue na média do que a gente já tava lendo, tá bom? E daí, no dia 15, é o comentário final, com as partes do Troca-Pele 2, A Tempestade Passou e o Pós-Fácil, e todas essas partes tem 30 e poucas páginas, então é curtinho também. Esse livro não é grande,
Eu acho que vocês vão gostar bastante, quem não leu ainda esse livro. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Espero que estejam gostando do Projeto Catete. Continuem comigo, chamem amigos, divulguem. E é isso aí. Até o próximo vídeo, então, e beijão.